Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Bom dia, pessoal, bom dia, GP às 10. Antes de mais nada, perdão por ontem. Ontem eu acabei não gravando, né, a edição de segunda-feira do GP às 10, por conta do meu voo de São Paulo para o Rio. A gente terminou o trabalho muito tarde no domingo. Estou dando as explicações que eu acho que são justas, né? Vocês merecem. Saí de São Paulo muito cedo, já direto para a televisão. Fiz 2 programas ontem na TV. Então, enfim, acabou que a gente não conseguiu fazer o vídeo de ontem, mas não tem problema. A gente teve tanta coisa, né, para ler, para ver nessa segunda-feira no Grande Prêmio, que hoje, terça, ainda é um bom dia para fazer um rescaldo do Grande Prêmio do Brasil e para falar do tema que está concentrando todas as atenções. É evidente que vem a ser o acidente, o incidente entre Ocon e Verstappen, que acabou decidindo a corrida, né, a favor do Lewis Hamilton. Na hora, a reação de quase todo mundo que viu foi: nossa, o que o Ocon fez? O que esse Ocon tem na cabeça? Cabeça Ocon. Mas depois, vendo as imagens com um pouco mais de calma e ouvindo alguns depoimentos também, dá para ter uma análise um pouco menos rigorosa com o piloto francês da Force India. Primeiro é bom que se diga o seguinte: a direção de prova considerou que o Ocon foi culpado pelo incidente. Tanto que o mandou para um stop and go, e a punição foi essa. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade do Verstappen, não. Do ponto de vista do Ocon, acho que eu não mudei muito o que eu pensava no domingo, não. Ele não precisava fazer o que fez. Ele tem todo o direito de descontar a volta. Estava com o pneu super macio, já tinha ficado uma volta atrás do Verstappen, e aí ele avisou a equipe: ó, vou passar, que estava mais rápido. Então, o que ele fez, tentar recuperar uma volta de atraso que ele tinha, não é absolutamente ilegal, não mesmo. O piloto tem condição de passar o líder, de recuperar a volta que tomou, ele passa, não tem problema. Agora, é claro que ele não precisava fazer aquilo com tanto vigor naquele ponto, disputando roda a roda com o Verstappen. Ali teve um traço de maldade ali, eu acho, né? E eu acho que isso tem a ver com as tretas que esses dois pilotos viveram e protagonizaram em 2014, quando correram na Fórmula 3 europeia, e o Ocon ganhou o campeonato em cima do Verstappen. Então, há uma certa antipatia que vem de algum tempo, né? São muito jovens, eram mais ainda, e ficou muito claro que essas arestas nunca foram aparadas, ainda mais porque o Verstappen é um moleque muito marrento, não tem nenhuma preocupação em fazer amizades e tudo mais. O Verstappen podia ter evitado também, né? Ele foi bem juvenil, bem imaturo, contrariando inclusive um período nesse campeonato mundial, depois de Mônaco, quando ele bateu no treino e teve que ir lá para trás do grid e tudo mais, o Ricardo ganhou a corrida, em que ele pareceu ter amadurecido bastante, evitando atritos, evitando divididas desnecessárias e tudo mais. Então, teve uma recaída. É tudo que eu consigo... Nossa, eu tô tudo torto. É tudo que eu consigo depreender do que aconteceu domingo em Interlagos. Uma recaída. Perdeu a corrida de graça. De graça. Porque quando você vê que um cara, mesmo sendo retardatário, coloca o carro lado a lado com você e ainda te passa um pedaço, tá na cara, como disse o nosso Edgar Melo Filho no Fox Nitro ontem à noite, tá na cara que o outro quer confusão. Se você está liderando a corrida, fuja de confusão, né? Isso é uma regra básica. E aí a frase do Hamilton na salinha do pódio, ela é muito didática para o glorioso Verstappen refletir sobre ela. Você tinha muito mais a perder. Aliás, você tinha tudo a perder. Em outras palavras, você não precisava dividir a curva daquele jeito. Deixa o cara passar. Deixa o cara passar, embute nele na reta, ele é obrigado, ele vai receber bandeira azul se você estiver mais rápido, ele é obrigado a sair da sua frente, você passa e acabou a conversa, né? Mas não, o Verstappen resolveu pagar para ver. E ainda que o Ocon tenha dado algum espaço para ele, porque ele botou o carro quase todo em cima da zebra, o Verstappen, em vez de contornar a curva lado a lado, eu já fiz isso muitas vezes no S do Senna,
tanto passando como sendo ultrapassado, na maior parte das vezes sendo ultrapassado, contorna, perde um pouquinho de tempo na entrada da curva do sol, mas não bate, não busca a batida, né? E a sensação que eu tive foi que o Verstappen buscou a batida, né? Claro, ele não quis bater, mas ele não foi prudente o bastante para evitar uma batida que lhe tiraria a vitória, como tirou, né? Então o Verstappen foi bem burrinho, para falar a verdade, assim. Eu acho que dá para atribuir uma boa parte da responsabilidade por esse incidente a ele também. Culpa, no sentido do dolo, talvez você possa atribuir ao Ocon, como a direção de prova fez. Dolo no sentido, vou arrumar uma confusão. Ele não jogou o carro em cima do Verstappen, não fez nada disso. Mas ele foi tentar ultrapassá-lo para recuperar uma volta sem ter nem tanta necessidade assim, estava em 15º na corrida, né? Ele quis dar uma atazanada no Verstappen, claro que ele quis atazanar o Verstappen, e o Verstappen caiu nessa conversinha. Não acredito em conspiração da Mercedes, a Mercedes mandar ele fazer isso, não, isso aí, a Mercedes fez isso com o Ocon no Grande Prêmio de Mônaco, pedindo para a Force India tirá-lo da frente do Hamilton depois de um pit stop, para não atrapalhar muito. E como um cordeirinho a Force India fez isso, o Ocon é funcionário da Mercedes, saiu da frente e tal, não gostei, ninguém gostou muito dessa história, uma equipe dando ordem para outra, mas não acredito sinceramente que tenha havido uma conspiração, uma determinação da Mercedes para tira o cara, atrapalha o cara aí para ver se a gente ganha a corrida, não. Nesse nível de profissionalismo da Fórmula 1, esse tipo de coisa não acontece. Foi apenas uma coincidência o fato de o Ocon, inclusive, ser o piloto da Mercedes, mas também sem ter hoje em dia nenhum grande motivo para agradar a Mercedes, porque ele está sem carro para o ano que vem, a equipe não vai conseguir alocá-lo em nenhum lugar, talvez só como piloto de testes, enfim, ele não teria muitos motivos assim para agradar a Mercedes. Em todo caso, fica só o registro, né? Ele é piloto da Mercedes. Acho que a treta é uma treta antiga e o Verstappen caiu como um cordeirinho nessa armadilha, nessa arapuca que o Esteban Ocon montou para ele. E como é que você não cai nessas arapucas? Sendo maduro, antevendo o que pode acontecer, evitando divididas desnecessárias, ainda mais quando você está ganhando corrida, entendeu? Então, culpa, dolo, como eu disse, né? Pelo acidente, acho que o Ocon, claro que merece críticas, porque era desnecessário, mas, repito, não era ilegal o que ele estava fazendo. A responsabilidade do Verstappen existe, né? Não dá para eximi-lo de responsabilidade por uma coisa totalmente boba, desnecessária, que ele poderia ter evitado, né? Era basicamente isso. Ele poderia ter evitado e ganharia a corrida se tivesse evitado. E o pós, que foi aquela reação dele de ir lá brigar com o Ocon, empurrá-lo e tudo mais, é o que a gente sempre fala, que no jornalismo, pra gente que trabalha com isso e pro público, é demais, é super legal, porque gera notícias, gera polêmica, gera discussão, boas imagens e tudo mais. Agora, do ponto de vista esportivo, e falando como um crítico, é claro que o que ele fez é condenável, é infantil, né? Ir lá, empurrar o cara, quer dizer, é muito garoto, é muito jovem e tudo mais, mas, de novo, nesse nível de profissionalismo que a gente tem na Fórmula 1, não é o tipo de coisa que pega bem, tanto que a FIA o chamou na torre, deu-lhe lá uma punição meio boba, 2 dias de serviços comunitários e tal, mas não ficou bem. Ele só reforçou a fama de marrento, de meio cabeça quente e tudo mais, moleque, né? E se a gente lembrar quantas vezes retardatários atrapalharam vencedores, né, ou líderes de corridas, a Liberty até postou um vídeo ontem com 5 casos semelhantes e incluiu o Montoya com o Jos Verstappen, o pai do Max Verstappen, no Grande Prêmio do Brasil de 2001. Não foi ali naquele S do Senna, mas o Jos Verstappen, que corria de Evros, encheu a traseira do Montoya, que estava ganhando a corrida e acabou com a festa, com a brincadeira. Porque também era um despirocado completo, o Jos Verstappen, mas pelo menos pediu desculpa. Isso foi na freada para o lago, fim da reta oposta. Então acontece, de vez em quando acontece, por precipitação do piloto que está na frente, por uma certa ansiedade, por uma certa falta também de noção daquele piloto que está tomando volta, como o Schlesser em 88 em Monza com o Senna, o Salazar com o Piquet em Hockenheim,
o Nakajima com o Senna em 88, mas é sempre a culpa, em 88 não, o Nakajima com o Senna em 90, em Interlagos, a culpa sempre deve ser dividida, a não ser quando você percebe claramente que um piloto foi de propósito, né, para tirar o outro da corrida. E em nenhum desses casos isso aconteceu. Foram incidentes nos quais a gente pode dividir a culpa. E geralmente quem tem mais a perder, né, que é o líder da corrida, é o que deve ter mais cautela, que deve se preocupar mais em não se meter em confusão. Então, essa lição eu acho que o Verstappen aprendeu. Mais uma. Ele que é um piloto que nos primeiros anos, nas primeiras corridas, né, no começo da sua carreira, outro dia, já causou bastante confusão, já foi bastante criticado por pilotos mais veteranos, aquela coisa de mudar de direção na freada e tudo mais. Não é um piloto, não vou dizer que ele é um piloto sujo, mas ele não é um piloto tranquilo de se lidar com. Então, o Verstappen tem de entender que ele vai passar por essas situações várias vezes na carreira e precisa aprender a lidar com elas, porque senão corre o risco de ficar perdendo corrida de bobeira, como ele perdeu em Interlagos. Tá bom? Valeu, gente. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você.